Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai estudar polinômios. Iremos ver operações e valor numérico. Vamos começar com alguns exemplos de polinômios. Lembrando que polinômios são expressões algébricas que envolvem números, letras e operações. Como podemos ver aqui, temos 12xy elevado a 2 menos 8 terços a 3b elevado a quinta mais 7x. Nesse outro exemplo, 5x elevado a 2 menos raiz quadrada de 6x mais 1. Como é que a gente pode representar esses polinômios? Podemos representar esses polinômios por letra maiúscula, ou no caso, quando esse polinômio possui apenas uma variável, um tipo de letra, também podemos representar por P de x, F de x, né? Ou simplesmente um y igual a 5x ao quadrado menos 6 raiz quadrada de x mais 1. Vale a pena prestar atenção que esse primeiro polinômio, assim como o segundo, ele tem 3 termos. Por isso que a gente vai chamá-lo de trinômio. No trinômio, cada partezinha dessa é chamada de monômio e é constituída por coeficiente e parte literal. Coeficiente é a parte numérica e a parte literal é formada pelas letras. Nesse primeiro, então, exemplo, 12xy elevado a 2, o 12 é o coeficiente e o xy elevado a 2 é a parte literal. Já no segundo termo, menos 8 terços vai ser o coeficiente e a elevado a 3, b elevado a 5 é a parte literal. E nesse último termo, 7 é o coeficiente e x é a parte literal. Vamos ondatexar para fazer aí um exemplo de uma questão que caiu no IFPE envolvendo essa parte de polinômios. Nessa questão a gente vai trabalhar o valor numérico de um polinômio. Vejamos, existe uma relação entre o tamanho do pé de uma pessoa, medido em centímetros, e o número do sapato que ela calça. Se chamarmos o número do sapato de y e o tamanho do pé de x, a fórmula que relacionará aproximadamente essas duas grandezas é y igual a 5x sobre 4 mais 7. Se uma pessoa tem um pé com o tamanho de 28,8 centímetros, o número do seu sapato é... vamos começar separando as informações mais importantes. Então eu tenho aí número do sapato que ele está representando por y, o número, o tamanho do pé de x, tem uma fórmula que vai relacionar essas duas grandezas, que é y igual a 5x sobre 4 mais 7, e aí a pergunta, que é o que vai direcionar a gente nas ações. Nesse caso, ele faz a seguinte situação: se a pessoa tiver um pé com tamanho de 28,8 centímetros, qual vai ser o número do seu sapato? Então, fica assim, o número do sapato ele chama de y, o tamanho do pé ele chama de x, a relação entre y, ou seja, o número do sapato, e x, que é o tamanho do pé, é dada através dessa fórmula, y é igual a 5x sobre 4 mais 7, e aí ele informa para a gente que o tamanho do pé é 28,8 centímetros, e quer saber qual é o número do sapato, que é o y. Para resolver isso, basta apenas a gente substituir o x pelo 28,8 nessa fórmula aí. Por isso que nós chamamos de valor numérico, porque agora a gente vai fazer os cálculos substituindo a variável pelo valor numérico. Então ficaria 5 vezes o 28,8, que ficou no lugar do x, dividido por 4 mais 7. Fazendo as contas, 5 vezes 28,8 vai dar 144, então vai ter 144 dividido por 4 mais 7. Fazendo a divisão, obtemos de 36, somando com 7, 43 vai ser o tamanho do pé. Vamos relacionar então essa questão com o conteúdo que a gente está conversando, né? Então aqui eu tenho um polinômio, y igual a 5x sobre 4 mais 7. A gente viu que esse polinômio aqui ele está sendo formado por dois termos. Nesse caso, então, a gente vai chamar esse polinômio de binômio. São dois monômios, portanto, trata-se de um binômio. E aí, esse termo 5x sobre 4, quem seria o nosso coeficiente? Seria o 5 quartos. E quem seria a nossa parte literal? Seria o x. Já nesse outro termo, nesse monômio 7, quem seria o coeficiente? Seria o 7. E a parte literal nós não temos. Bom, vamos colocar como lema: treinamento difícil,
a guerra vai ser fácil. Por isso eu trouxe mais um exemplo, dessa vez agora de vestibular, para a gente poder treinar um pouco mais. O polinômio px é igual a ax à terceira mais bx à segunda mais cx mais d. É idêntico ao polinômio qx igual a 5x ao quadrado menos 3x mais 4. Então temos que a mais b mais c mais d é igual a... Vamos observar que se esses dois polinômios são idênticos, então todos os termos que tem em um teria que ter no outro. E eu observo logo que esse termo ax à terceira não aparece no polinômio qx. Significa dizer então que esse coeficiente a ele é nulo. Ele é zero, porque não existe nenhum termo no qx que tenha x elevado a 3. Prosseguindo, esse termo bx ao quadrado, ele aparece no qx como sendo 5x ao quadrado. O que é que a gente pode concluir disso? Que o coeficiente b vai ser 5. Então a gente já sabe que o a é 0, que o b é 5. O que podemos dizer dos outros coeficientes? Se aqui no qx eu tenho menos 3x e lá no polinômio px eu tenho cx, comparando os dois eu posso concluir que o coeficiente c vai ser igual ao menos 3 e o coeficiente d vai ser igual a 4. Nesse caso, então, eu tenho que o a é 0, que o b é 5, que o c é menos 3 e que o d é 4. Então, fazendo aqui a conta 0 mais 5 menos 3 mais 4, vamos obter 6. Bem, com isso, encerramos a nossa primeira parte da videoaula. Na próxima aula, trabalharemos as operações com os polinômios. Até a próxima!